Pessoal, preparem-se porque uma verdadeira bomba acaba de explodir dentro do STF, algo que nunca aconteceu na história do judiciário brasileiro. O ministro Cássio Nunes Marques, indicado por Jair Bolsonaro, fez o inimaginável. Ele confrontou diretamente nada menos do que o ministro Alexandre de Moraes. É isso mesmo que você ouviu. O ministro do STF desafiou o outro de forma aberta e corajosa. E tudo isso por causa da derrubada do X, que é o antigo Twitter no Brasil. Nunes Marques não ficou calado, tá aqui a matéria, saiu agora há pouco. Ele não ficou calado diante dessa decisão, gente, de censura. E ele pela primeira vez, olha só isso, né, que babado, o ministro do STF deu um basta, ele peitou Moraes e ainda colocou prazo para ele reverter essa decisão que tá sufocando aí a liberdade de expressão no país. Parece que o gigante acordou, né? Mas espera, porque a coisa só fica mais quente. Informações aqui de bastidores já confirmam que o Alexandre de Moraes está furioso com essa atitude de Nunes Marques. A tensão dentro do STF tá lá nas alturas, gente. O clima esquentou geral e o confronto entre esses dois pesos aí está apenas começando. É briga de titãs, né? Como diz aí o pessoal. Então algo vai mexer aí bastante com a política e a justiça no Brasil nos próximos dias e você não vai perder, esse é só o começo. Então fica aqui comigo que eu vou te contar todos os detalhes dessa notícia quentinha do forno que saiu agora. Antes eu só peço para você deixar aí o seu like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo o máximo possível, porque o que está acontecendo nos bastidores do STF, gente, vai impactar todo o país. E sem enrolação, vamos direto ao que interessa nessa batalha épica que vocês não podem perder entre os ministros do STF. E a notícia foi postada aqui pelo jornal Poder 360. É uma matéria, gente, que traz, olha só o título da matéria, quentinha do forno, hein? Nunes Marques dá 5 dias para Moraes explicar bloqueio do X. A esclarecimentos do magistrado que suspendeu a rede social no país será adicionado à ação que questiona a legalidade do ato. Gente, o Poder 360 postou a seguinte matéria: ministro do STF, Nunes Marques, deu um prazo de 5 dias para o também ministro, olha só, peitando do ministro, hein? Para o também ministro Alexandre de Moraes explicar a decisão que levou ao bloqueio do X, antigo Twitter, no Brasil. O ofício foi publicado na noite de sexta-feira, dia 6 de setembro. Segundo o documento, a motivação da decisão deve fazer parte da composição da ADPF, que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental 1188, que questiona a legalidade da suspensão da rede social no país. O processo foi movido pelo Partido Novo e o mesmo prazo foi dado para a manifestação da Procuradoria-Geral da República e pela Advocacia-Geral da União sobre o caso. É incomum um ministro dar prazo para outro colega do STF. Então foi algo assim revolucionário, foi algo único, primeira vez da história que isso acontece no Brasil, gente. E no despacho dos dois órgãos, né, que foi enviado, o Nunes Marques afirmou que o tema é sensível, que cabe ao Supremo atuar com prudência, ou seja, né, não é para ser uma decisão monocrática, gente. Tem que ser democrático, tem que discutir. Como que você expulsa uma empresa como o Twitter do Brasil, uma empresa que gera emprego, entretenimento, notícia, informação, liberdade de expressão, e simplesmente você expulsa como se ela não fosse significasse nada para o Brasil, né? Porque parece que foi isso que o Alexandre de Moraes aí entendeu, né? A forma rápida que ele fez de suspender. A gente pode ter os atritos e eu acho que cada atrito deve ser conversado, mas aqui a gente viu uma atitude, né, individual do ministro Alexandre de Moraes e isso gerou toda uma repercussão que não para por aí não, isso é só o começo. E aqui na matéria ainda continua dizendo que o Nunes Marques ele foi sorteado para relatar 2 processos sobre a suspensão do X. Além dessa ADPF, né, 1188, o magistrado também se debruça sobre uma petição da OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, para que o STF revise a multa a quem usar VPN, que é um
um software, né, para acessar o X no Brasil. O valor fixado por Moraes para cada brasileiro é de 50 mil diários, ou seja, né, tá de brincadeira. E quando o Nunes Marques for sorteado para relatar os processos, houve uma expectativa por parte da oposição, né, e também do povo brasileiro que quer justiça, liberdade de expressão. Não precisa ser opositor necessariamente, ou de direita ou de esquerda. Precisa você querer ter a sua liberdade. Se você não quer que sua liberdade seja limitada, você vai aí apoiar, né, essa decisão para que seja analisado com cautela, que seja revisto. E Moraes, né, essa decisão do Moraes referente à suspensão do X, ela pode ser revertida. Então é uma notícia quentíssima que saiu aqui para vocês nessa tarde de hoje. E além disso, né, outras coisas estão acontecendo. Nesse 7 de setembro, o Bolsonaro cobrou o Congresso contra Moraes e pediu anistia aos presos por 8 de janeiro. Gente, olha, hoje tá emoção atrás de emoção no ato aqui contra o Alexandre de Moraes na Avenida Paulista. O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu uma atitude do Congresso pelo impeachment do atual ministro do STF, que vem aí causando polêmica, né? O Alexandre de Moraes. E ele voltou a falar em anistia aos que foram presos, né, em referência ao ato do dia 8 de janeiro. E Bolsonaro chamou Moraes de ditador e o acusou de manipular inquéritos. E isso tudo, gente, quem tá narrando aqui é o UOL, tá? Eu tô lendo a notícia aqui, que foi postada hoje, agora há pouco, nessa tarde, da UOL. E a UOL diz ainda na matéria que também pediu para o Senado botar freio naqueles que rompem as 4 linhas. Antes do Bolsonaro discursar, alguns congressistas subiram ao trio elétrico para destacar a iniciativa de senadores de pedir o impeachment de Moraes. Então, a multidão ocupou vários quarteirões aí da Paulista, o público trouxe aí, né, uma energia muito boa em relação ao tema. A gente viu um povo unido, foi algo pacífico, né, totalmente pacífico. Durante a fala do Bolsonaro, parte do público trouxe aí as bandeiras, cartazes pedindo o impeachment do próprio Moraes e também a volta do Twitter. Então o Bolsonaro, ele frisou o pedido de anistia, né? Ele pediu aí o impeachment do Moraes. Então, gente, a gente vai acompanhar. Olha só o que o Bolsonaro disse, abre aspas: devemos botar freio através dos dispositivos constitucionais aqueles que rompem os limites das 4 linhas da Constituição. Eu espero que o Senado coloque um freio no Moraes, esse ditado que é mais no Brasil que o próprio Lula. Palavras fortes aí do Jair Bolsonaro. E o STF preferiu não se manifestar sobre os ataques a Moraes, tá? A assessoria aqui do Supremo afirmou ao UOL que os ministros não comentarão as declarações de políticos referente ao ato. Então, o Bolsonaro também hoje de manhã teve que ir ao Hospital Albert Einstein, né? Antes de ir para o Paulista, ele recebeu atendimento médico após apresentar sintomas de gripe e um pouco de rouquidão, né? Segundo os aliados dele. Mas agora ele tá bem. O Eduardo Bolsonaro foi o primeiro a falar, ele puxou couro fora Xandão, ele pediu anistia aos presos políticos, em referência aos presos pelo ato golpista, né? Que foi considerado ato golpista do dia 8 de janeiro. Tarcísio de Freitas não citou Moraes em seu discurso, mas ele também pediu a volta do Jair Bolsonaro, falou em defesa de liberdade, citou presos políticos, pediu anistia, também em referência aos presos, né, pelo ato dia 8 de janeiro. Ricardo Nunes subiu ao trio, porém não foi anunciado. O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição é apoiado por Bolsonaro, mas essa relação está bem estremecida e talvez muitos acreditam que o Bolsonaro irá migrar para a campanha do Pablo Marçal. Então vamos ver nos próximos dias, tá? Discursaram também senadores, deputados, além de Eduardo Bolsonaro, falaram também ao público os deputados Bia Kicis, do PL, Júlia Zanata, Gustavo Gayer, Nicolas Ferreira, o senador Magno Malta. Então eles pediram o impeachment de Moraes, também mencionaram o banimento da rede social X por decisão do STF, que foi referendada pela primeira turma do STF, né? E mais cedo o Bolsonaro já havia postado um vídeo no Instagram convidando os apoiadores para o ato na Paulista. Ele criticou os eventos tradicionais de 7 de setembro, patrocinados pelo governo do Lula, e ele disse que essa semana é a semana da independência. Um país sem liberdade não pode comemorar nessa data, né? Então o Bolsonaro
Ele trouxe aí essa informação também no próprio Insta dele, tá na rede oficial dele, tá bom, gente? E camisas amarelas, manifestações, tudo isso ocorreu hoje. E faixas e bandeiras contra Moraes presentes, né? Além de Alexandre de Moraes, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também foi alvo do protesto, porque há expectativa por parte de muitas pessoas e congressistas de que Pacheco avalie o pedido de impeachment do ministro nessa segunda-feira. Então a gente vai acompanhar tudo isso. Então tudo isso aconteceu hoje, resumindo aí um pouco para vocês, né? E o Lula, em contrapartida, celebrou o 7 de setembro já com Moraes e também com outros ministros do STF. A presença do ministro é vista como um peso simbólico, né? Já que a oposição estava promovendo esse ato em defesa do seu impeachment, mas Lula ignorou isso, comemorou ao lado do ministro. Ele não teve praticamente público, foi praticamente vazio o passeio dele ali, né, na caminhada para entrar no Congresso na manhã. Inclusive, muitos internautas compartilharam o post falando: cadê o público do Lula? Né? Foi ele que ganhou realmente de forma democrática as eleições. Cadê o eleitorado dele que não compareceu, né? No ato dele? Então foi aí meio humilhante para o Lula também. Então, resumindo, foi isso, tá? Que aconteceu hoje. Tem muita mais coisa também, teve a questão da Venezuela, mas aí eu trago em um outro vídeo, um outro resumo amanhã para vocês. Então, fiquem com Deus, fiquem bem, comentem aí o que vocês acharam. Um beijo e a gente se encontra no próximo vídeo.